Graça e paz, irmãos. Vamos aqui mais uma vez, caminhando junto, né, na aprendizagem, na leitura bíblica. Hoje eu venho com uma novidade que quero junto com vocês fazer uma leitura e um estudo mais a fundo, né, mais aprofundado, usando a teologia e a leitura bíblica, né. Vou deixar na descrição do vídeo falar um pouco de mim, né, da minha pessoa, da minha base de ensino, né, até onde que eu sei, e quero passar para vocês, tá? E quero falar para vocês também que a Bíblia, ela é a fonte de águas vivas, né? E nós temos que cada dia mergulhar mais para nós estarmos cheios da presença de Deus, cheio. E vou começar aqui com vocês falando sobre a razão da necessidade das Escrituras, né? A palavra do Senhor, ela nos revela quem é Deus, né? E hoje, exemplo, você nasceu hoje, né? Como que você vai saber entender as coisas à sua volta, o seu mundo, né? Igual uma criança hoje. Como que ela vai saber quem é Deus? A gente tem que falar para ela, né? Igual os pais, né? Porque Deus mesmo manda a gente ensinar para criancinha o caminho dele, né? Então, você começa a falar de Deus, né? E Deus, ele se revela de duas formas, através da palavra dele e da criação. Então, quando você olha na natureza, igual aqui a gente está na Europa, né? Eu moro na Europa, e você vai ver que a primavera já está vindo, né? Então, quando você sai de manhã cedo, que você olha no jardim seco, você vê aquele tanto de brotinho já nascendo, que já tá te dando uma mensagem que vai florir, que vai vir assim flores, né? E aí onde que os passarinhos todo começa a fazer aquelas festas, aqueles cânticos lindos e tudo. Então, através da natureza, Deus se revela e da palavra dele também. Tem psicólogos que quando eles nos aconselham, assim, eu tenho uma irmã que ela é psicóloga, que aconselha que quando a pessoa está com depressão, ela tem que se isolar na natureza, né? Que a melhor forma dela se tratar daquele processo de depressão, ela ter contato com a natureza. Então, aí você já vê como que é a criação divina de Deus, né? E realmente, você não precisa ir muito longe, né? Quando você olha e contempla a criação de Deus, você vê como ele é. Então, aqui eu vou falar aqui com vocês, vou ler aqui com vocês sobre a necessidade do estudo das Escrituras, que está explícito nos seguintes textos. Vou ler aqui junto com vocês, que fala aqui, ó. Santificai a Cristo, né, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança que há da razão da esperança que há em vós. Está em 1 Pedro 3,15, né? Então, você tem que estar preparado para responder. Isso quer dizer conhecer a Deus, né? Porque quando alguém te perguntar a razão da esperança que há em vós, você saber explicar. Porque se você não conhecer, né? Aqui tá bem explícito, né? Santificai a Cristo, você se santifica a Cristo, né? Como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão. E tem outro versículo também que nos explica o motivo, né, da necessidade das Escrituras, que fala assim: buscai no livramento do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Isaías 34:16. E aqui está escrito assim, ó: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples, né? Então, através da palavra do Senhor, há muitas coisas que são esclarecidas e dá entendimento, quer dizer, você entende. No Salmo 119, o 130, versículo 130, tá?
que você vai achar essa que eu li aqui com vocês. Então, irmãos, é isso. Eu quero ler aqui um pedaço aqui muito importante que eu separei para vocês, que fala assim, ó. Isso aqui que eu tô lendo com vocês são versículos que nos explica a necessidade das escrituras, tá? E aqui eu vou ler agora por que estudar a Bíblia. Por que que você tem que estudar a Bíblia, tá? Primeiro, ela é o único manual de vida de um cristão, né? Meu e seu, é o único, você não tem outro caminho, outro meio de se instruir para viver como cristão, a não ser através da palavra de Deus, da Bíblia. E eu vou ler aqui para vocês, a Bíblia também, ela alimenta a nossa alma, ela é um alimento, ela dá nutrição e crescimento, né? Quanto mais você lê, quanto mais você estuda a Bíblia, para sua alma, tá? Você vai estar nutrido e crescimento espiritual, amadurecer sua fé, ter entendimento de todas as coisas, tá? Igual eu vou dar um exemplo aqui pra você, que eu comprei esse livro aqui, ó, que ele é do Timothy Keller, né? Em português você fala Tim Keller. Caminhando com Deus no meio da dor e do sofrimento. Então, a minha vida foi baseada em sofrimento e dor, desde criança. Aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu falei assim, não, o livro foi escrito para mim, porque ele explica todo o caminho da Bíblia, que é baseado no sofrimento e na dor. E eu nunca tinha percebido isso, tá? Eu aconselho você a comprar esse livro, que você vai entender muitas coisas da sua vida. E, irmãos, aqui tem uns versículos aqui, que eles são mesmo assim importante para a gente entender o porquê de ler a Bíblia. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, nós temos necessidade da palavra de Deus da mesma forma, a alma, né, do que o corpo tem do pão, tá? É necessidade, né? Todos têm. E tem aqueles que ainda não conseguiram encontrar, mas todos nós temos a necessidade. E eu, né, através desse canal, um dos meus objetivos é ajudar essas pessoas também que têm a necessidade, mas ainda não conseguiu encontrar. Achadas as tuas palavras, logo a comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Gozo e alegria, trouxe alegria para o meu coração, né? Pois pelo teu nome sou chamado, o Senhor Deus dos Exércitos. Está em Jeremias 15:16. E o primeiro versículo está em Mateus 4, versículo 4, tá? Que fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que passar da boca de Deus. Desejai ardentemente como crianças. Esse versículo aqui, ele mexeu comigo, presta bem atenção. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação, tá bom? Irmãos, então é isso, né? Então, assim, tem uma parte aqui que é muito importante, né? Nós sabemos, quero falar aqui, a gente sabe que quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo de Deus e só ele pode nos ajudar, nos auxiliar a entender. Então, temos que buscar nele, né? Então, antes de ler a Bíblia, quando você abrir a sua Bíblia, você ora, pede o Espírito Santo de Deus para te ajudar. E também, igual eu te falei, tem recursos hoje em dia, tem livros bons, tem Bíblias boas. É melhor você ter 2 Bíblias para comparar as traduções, né, para que você entenda mais, que tem umas que tem a tradução mais facilitada. E dicionário bíblico, né, você tem que investir no seu ministério para te ajudar a crescer espiritualmente, tá? Eu quero ler algo importante aqui para a gente finalizar, sobre isso aqui, ó, sobre a oração, né? Então, quando a gente não tem entendimento, a gente faz as coisas de forma sem sabedoria. E aqui fala, ó, um requisito primordial para Deus responder nossas orações é estarmos imbuídos da sua palavra. O que é imbuídos? Cheio da sua palavra. Isso é primordial quando você for orar, tá?
Orar é estar cheio da palavra do Senhor. Por quê? Porque ele diz assim, ó. Aqui está, em parte, a razão de muitas orações não serem respondidas ou desinteressada pela palavra de Deus. O desinteresse pela palavra de Deus é o motivo de muitas orações não ser respondida. Tanto é que está aqui afirmado na Bíblia. O texto de João 15:7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Pelo menos 3 fatos estão explícitos aqui, né? O qual é, na oração precisamos apoiar nossa fé nas promessas de Deus, que está na Bíblia. E nossa petição deve ser feita segundo a vontade de Deus, né? 1 João 5,14. E um dos meios de sabermos a vontade de Deus é ler a palavra dele. Conhecer a palavra de Deus, como você sabe, como você vai saber sem conhecer. Então, eu anotei aqui um lembrete assim, né? Como que você vai saber, né, a vontade de Deus se você não conhece a palavra dele? Então, é isso, né? Quero deixar aqui para você esse pequeno aquecimento, porque nós vamos ler e começar a fazer o estudo, né? E quero já falar para você que para começar um estudo bíblico, nós devemos começar pelo livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis ele explica, é o início. E aqui eu anotei aqui, ó, se você já quiser começar, na próxima aula nós já vamos começar a estudar o livro de Gênesis, tá? Você já pode começar a ler, que quando nós for estudarmos, você vai já tá ciente. O tema da teologia e da mensagem de Gênesis fala sobre a origem, né? O livro de Gênesis é fundamental para a compreensão do restante da Bíblia, tá? Ele fala de quê? Relacionamento de Deus e sua criação, Deus e nós. E também fala de relacionamento de seres humanos entre si, né? E você pode já lembrar da história lá de Abel e Caim, a inveja, né? Então, fala do verdadeiro Deus, o Deus soberano e de aliança, né? Então, assim, por esse tema aqui, você já vê que o livro de Gênesis é um mar. E junto nós vamos mergulhar, tá? Quero que nós vamos crescer junto. Quero ajudar você e também eu vou crescer espiritualmente. Porque a gente busca, né? A gente recebe mais do que oferece. Então é isso por hoje, tá? Vou deixar aqui para vocês essa introdução bíblica, né? O porquê e a necessidade, né? E um dos fatos que eu achei mais importante foi sobre a oração. Foi esse fato aqui que me chamou mais atenção para você ver. A partir de hoje, você vai orar, você tem que saber que você tem que conhecer a palavra do Senhor. Porque se muitas das suas orações não vão ser respondidas, porque você não conhece as promessas que Deus tem para sua vida, né? Então, vai lá. Fica na paz de Deus, na paz de Cristo, né? E até o próximo vídeo.